Queridos, o que será que Jó ele quer dizer com isso? A Bíblia diz no princípio do livro de Jó, todos nós já ouvimos falar acerca de Jó. O livro de Jó tem uma dimensão muito grande, tem um terreno muito fértil para nós percorrermos. Todos nós já ouvimos falar a respeito de Jó. Jó era homem temente, homem próspero, homem que tinha uma família grande, era próspero. A Bíblia diz que havia uma reunião nos céus, estava Deus e os seus anjos, e o Satanás, o acusador, subiu por ali para poder... Me diga uma coisa, se Satanás, o acusador, subiu nos céus para contemplar e ver alguma coisa, quanto menos dentro da casa de Deus, na igreja do Senhor. A Bíblia diz que ele anda de redor, caçando quem ele possa tragar. A Bíblia diz que ao vê-los, Deus pegou e falou: o que você queres por aqui? Por onde você está fazendo por aqui? Ele diz: olha, eu estou andando, perambulando por aí. Aí Deus olha para Satanás e fala: olha para baixo. Está vendo aquele meu servo Jó? Homem temente, homem íntegro, homem que se desvia do mal. O próprio Deus estava testificando de Jó. E Deus está atrás de pessoas também, irmão, nessa noite, para poder estar testificando. Ali está o meu irmão Antônio, ali está o meu irmão Zé Carlos, ali está a minha filha, ali está fulano, ali está meu Deus. Quer olhar? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e os ouvidos também atentam ao nosso clamor. O que quer dizer com isso? Deus está te olhando, mas também está ouvindo o que você fala, a sua adoração, as suas orações, as suas súplicas e ações de graça. Glória a Deus. Todos nós conhecemos a história de Jó. A Bíblia diz que Satanás olha para Deus, ele é tudo isso, porque o Senhor dá tudo isso para ele. Agora tira tudo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar o teu nome. Deus conhecia demais o coração de Jó. Deus também conhece demais o seu coração. Deus conhece demais o meu coração, o seu coração, o coração de alguém que está me ouvindo neste momento. Deus conhece demais. A Bíblia diz que Ele examina a mente e o coração do homem. Ele tem examinado muitas mentes e corações por aí. O Senhor tem contemplado, tem ouvido. A Bíblia diz que Ele olha para a terra. O salmista vai dizer que o céu, que Deus ele olha para a terra para ver se tem alguém que verdadeiramente o adore. A Bíblia diz que Ele olha para a terra para ver se encontra alguém que seja sábio. Por que Deus diz isso na sua palavra? Nós estamos gatinhando ainda nessa fé, porque a Bíblia diz que aquele que começou a obra lá atrás ainda vai aperfeiçoar. Glória a Deus. Para sermos salvos e encontrarmos com o Senhor nos ares, a Bíblia diz que nós vamos ter que ser transformados. Nós estamos caminhando em fase de regeneração. Não há ninguém que seja justo, não há ninguém que seja santo nessa terra. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Ele que prometeu a santificação em nós. Lamentações 3 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor é para sempre. Glória a Deus. Sabe o que faz nós estar aqui hoje adorando a Deus? Sabe o que nos faz sermos quem somos hoje? Isso chama-se graça. Graça é um favor de Deus imerecível da nossa parte. A Bíblia diz que Deus olha para Satanás, o acusador, e falou: pode tirar tudo que ele tem, só não toca nele. Meu Deus. Glória a Deus. Tira a casa, tira filho, tira dinheiro, tira saúde, tira tudo, mas não toca nele. Glória a Deus. Será, irmãos, que se tirar a nossa casa, tirar os nossos filhos, tirar o nosso dinheiro, tirar a nossa saúde, não está tocando em nós? A Bíblia diz que tudo já é vaidade. A Bíblia diz que nós estamos levados pelas nossas emoções. Glória a Deus. Mas Deus disse: não toca nele. Ele é meu. É meu filho. Tem uma diferença aí, né?
Se nós olharmos e entendemos dessa maneira, quantas pessoas que perdeu uma casa, perdeu alguém, perdeu isso, perdeu aquilo, já está. E olha para Jó. Satanás tirou tudo. Satanás tirou dinheiro. Jó era próspero. Jó era muito rico. Jó tinha fazendas, tinha gado, ovelha, tinha tudo. Ele era próspero. E tem pessoas que não, se perder o salto, já quer morrer. Tem pessoas que se está lá em cima, se descer para baixo, já quer perder, tirar a vida. Tem pessoas que, se passar pelo momento de dificuldade, já está questionando a Deus e dizendo: que vida miserável que eu estou vivendo. Verdade, Deus. Aí ele vai e toca nos filhos. 10 filhos. Você diz que a sua vida é miserável hoje, mas Deus não permitiu que o diabo tocasse nos seus filhos. Porque se Deus permitisse que o diabo tocasse nos seus filhos, aí sim você ia dizer pior. Jó pegou na alça de 10 caixão. 10 caixão descendo assim, aí foi de uma lapada só. Não foi um aqui, outro mais lá. Foi de uma lapada só. Um atrás do outro, será de sepultura, é forte, hein? Hoje você está comendo arroz, feijão e ovo e está questionando a Deus por isso. E Deus não permitiu que o diabo tocasse na sua família, nos seus filhos. Você fala com teus filhos todo dia. Isso é graça, mano. É graça. Glória a Deus, aleluia. Os caminhos diz que nós somos imerecedor da graça. Glória a Deus. Ela não é de graça. Tirou a prosperidade de Jó. Eu conheço centenas de pessoas que estão vivendo uma vida com Deus buscando prosperidade. O diabo tocou na prosperidade, Jó ficou pobre. Pobre de não ter nada para comer. Nada. Porque a Bíblia diz que os amigos iam até ele. Provavelmente ia trazer até comida para ele comer. Toca nos filhos, toca na família. A única que sobrou ainda olhou para ele, olha, blasfema teu Deus e morre, porque olha como nós éramos e olha como nós estamos hoje. Antes você servia a Deus, hoje você também serve. Então eu não quero estar assim. A mulher de Jó me lembra a mulher de Ló. Glória a Deus, aleluia. Santa. A mulher de Ló olhou para trás. Olhar para trás no grego é voltar para trás. Porque Ló era próspero, era rico. Tinha tudo bom e do melhor. E os anjos falaram o quê? Pega a sua família e suba a montanha de Zoar. Gênesis 19, não olhe para trás. Todo mundo subindo, e de repente a mulher de Ló. A casa está ficando. Os móveis estão ficando. O ouro, a prata está ficando. Os gatos, meus vestidos estão ficando. Virou estátua de sal. A de Jó chegou para ele, blasfema teu Deus e morre. Ali acho que ela não servia a Deus como o Jó servia. Eu creio que sim, porque a Bíblia diz que Jó intercedia pelos seus filhos. Provavelmente os filhos de Jó não serviam a Deus como o Jó servia. A única testificação dos filhos de Jó na Bíblia é que Jó intercedia por eles ao Pai. Mas quem que Deus testificou? Para Satanás: olha meu servo Jó, íntegro, reto, se desvia do mal. Aí o diabo vai lá, depois que tirou a família todinha, depois que tirou todo o dinheiro, vai e toca na saúde. Jó ficou leproso. E a doença ia matá-lo, que lepra matava. A Bíblia diz que o consolo de Jó era um caco de telha. Você tem casa, você tem portão, você tem tudo. E diz que a vida é miserável. Miserável era para Jó, que o consolo dele era um caco de teia. Caco de teia. Naquela época eu creio que era aquelas
teia de barro, bem antigona, um pedaço. A Bíblia diz que Jó passava nas feridas para amenizar a coceira. Sabe quem era? Sabe quem era o consolo de Jó? Era um caco de telha. Hoje você está comendo, bebendo e dormindo e está dizendo que a vida é miserável. Satanás tocou tudo na vida de Jó, mas não tocou na vida dele. Glória a Deus. Aleluia. É nesse capítulo que nós estamos lendo aqui que a prosperidade de Jó veio. Por isso que ele testificou: com o ouvir dos meus ouvidos eu te ouvi, mas agora me veem os meus olhos. Jó ouvia falar, mas nunca teve uma experiência olhando nos olhos e vendo. Amados, 42 do livro de Jó é o capítulo que Jó vai se humilhar para Deus. Jó passou a vida inteira sofrendo com a lepra. Jó passou a vida inteira, porque nós estamos falando de 42 capítulos, no último capítulo que ele viu o milagre de Deus na sua vida. Glória. Jó 42, ele vai se humilhar para Deus. Ele vai começar a render graças e glórias e adoração a Deus. Jó passa a entender a finalidade de tudo que ele passou. Ele está passando. Quando nós aprendemos a entender a finalidade que eu estou enfrentando, a luta que eu estou passando, as adversidades que eu estou vivendo, quando eu passo a entender a finalidade, as coisas mudam. Quando nós não aprendemos a finalidade daquilo, as coisas demoram. Verdade. E às vezes pode entrar ano e sai ano e entra décadas e décadas e você está lá. Por quê? Porque não entendeu a fidelidade do processo. Porque Deus não revela processo na vida de ninguém. Ele revela a promessa. Ele revela o propósito. Porque o processo nos leva até o propósito. E o propósito de Deus nos leva à promessa. Glória a Deus. Jó passa a entender 42 capítulos para entender. Mas a todo momento ele foi reto e entregou aos pés do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi íntegro e reto na pobreza. Íntegro e reto na miséria. Isso era miséria. Foi íntegro e reto nos lutos. Íntegro e reto na solidão, desprezo, até desprezo. Naquela situação ainda era desprezado, toda hora vinha um. Jó passa a compreender o propósito depois de uma vida de processo. Só compreende o propósito quem entende o processo. Talvez você está entendendo agora o processo que te levou a chegar agora no propósito. Talvez você se vê agora e vê realmente Deus tem um propósito na minha vida. Por isso que eu passei por aquilo. Pelo vale da sombra da morte, se eu passei porque Deus tinha um propósito comigo. E o processo te leva ao amadurecimento. Ninguém amadurece sorrindo. Você amadurece chorando. Verdade, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ninguém conquista nada de braços cruzados. Você conquista derramando lágrimas. Crente conquista derramando lágrimas. É ou não é, irmão? Porque Jó, ele começa a dizer a Deus: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora eu te vejo com os meus olhos. É para poucos, no momento igual o de Jó, passar a ver Deus naquela situação. As coisas só mudam quando na escassez você passa a ver Deus lá dentro. Verdade. As coisas só mudam quando no leito você
passa a ver Deus ali no leito. Chama-se finalidade de propósito. O que é finalidade de propósito? Processo. O que Jó está dizendo, Jó está falando de um começo que me leva a um processo. O que me faz entender que dentro das adversidades, dentro das lutas, labutas, dentro das perdas, dentro de tudo que enfrentamos na vida, existe um propósito de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Para que todo propósito se vinda ou se estabeleça, tem que ter um processo. E o processo exige em nossas vidas começo, meio e fim. Já há muito tempo ele tinha um relacionamento com Deus, porque Deus falou: olha meu servo Jó, reto. Ser reto com Deus é para poucos. Ser íntegro com Deus é para poucos. E relacionamento com Deus tem que ter retidão. Relacionamento com Deus tem que ter integridade, sinceridade. Josué 24:15. Eu e minha casa vamos servir o Senhor com sinceridade. Ninguém serve a Deus sem sinceridade. Tem que ter sinceridade. Porque até mesmo a Bíblia diz que os outros olham e vê: ali é o irmão tal, ali é a irmã tal. Sabe quando que as pessoas vão ver Deus na sua vida? Quando verem que você está numa luta, mas você está dando glória a Deus. Está na adversidade, mas está dando glória a Deus. A porta está fechada, mas você está dando glória a Deus. Lembra daquele hino do Lázaro? Só não vou cantar ele aqui por causa dos direitos autorais. Passando pela prova, dando glória a Deus. Passando pela prova e dando glória a Deus. Já há muito tempo tinha um relacionamento com Deus, mas não tinha tanta intimidade como depois daquele processo. 42 capítulos, irmãos. Jó antes conhecia Deus, prestava sacrifício pelos seus filhos, Jó tinha temor, Jó fazia sacrifício por ele e por seus filhos, um homem temente a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. De fato, quem teme a Deus é sábio. Homem temente a Deus. A Bíblia diz que Enoque em Gênesis andava com Deus. Paulo, como espinho na carne, ele falou: Deus falou, minha graça te basta. Tira esse espinho, minha graça te basta. Você está entendendo porque Deus permite? Sabe quem era o espinho que Paulo relatava? As adversidades, as lutas, as perseguições, as injúrias. Ele cita lá as calúnias. Deus permitia tudo aquilo. Tira o espinho, a minha graça te basta. Deus é contrário, irmão. O que você faz? Você não pegou ainda. Você ainda não entendeu como é que Deus age. Por isso que está dizendo: a minha vida está numa miséria. Porque não entendeu o processo. Glória a Deus. Quando entendeu o processo, as coisas mudam. Mudou na vida de Jó. A minha graça te basta. Glória a Deus. Porque o meu poder vai te aperfeiçoar nas horas da sua fraqueza. Aleluia. Sendo assim, então, Senhor, eu vou me glorificar ao Senhor, exaltar o Senhor em minhas fraquezas, porque eu entendi agora a finalidade de tudo que eu estou passando. Porque quando eu estiver fraco, eu estou forte. Glória. Quando eu estiver fraco, eu estou forte. Finalidade de processo. Finalidade de processo muda tudo. Porém, Jó estava vivendo um processo.
Jó tinha todo esse currículo, mas Jó ainda não tinha um nível de intimidade com Deus. Sabia que relacionamento com Deus é assim? Você vai subindo o degrau, você vai aperfeiçoando a sua fé, vai criando intimidade cada vez mais. Quando você alcançar nível, a Bíblia diz que a igreja tem que buscar isso. Quando nós passamos a buscar mais a Deus, nós vamos se encher mais dele. Você vai tendo mais intimidade com Deus. É só olhar para os homens e mulheres que Deus usou na Bíblia. Como que era os relacionamentos deles? Todos eles passaram por coisas às vezes pior do que nós passamos hoje, mas manteram as suas integridades, porque conhecia a finalidade de tudo que estavam passando. O segredo é isso que Deus está falando hoje. Você tem que conhecer a finalidade do processo que você está passando. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Conhecer a Deus só por ouvir falar. O que tem de crente hoje que só conhece a Deus só por ouvir falar, mas não viveu experiência ainda. Estão dentro da casa de Deus, mas não viveu experiências com Deus ainda. Aleluia. Viver milagre não é viver experiência. Tem pessoas que confundem. Deus me curou disso, Deus fez isso, aquilo. Isso aí não é experiência com Deus. Experiência com Deus você vive aqui, ó. Joelho no chão, coração quebrantado, lágrima rolando. Porque nas experiências com Deus é onde Deus se revela na sua vida. Aleluia. Glória. Conheci a Deus só por ouvir falar. Conheci a Deus porque alguém falou. Jó estava adquirindo experiência, mas não tinha ainda intimidade. Porque no capítulo 42, versículo 5, Jó chega a essa conclusão quando ele diz: agora os meus olhos estão te vendo, Senhor. Precisou perder tudo para ver Deus. É por isso que Deus permite. É nessas horas que nós reconhecemos a Deus. Ninguém reconhece a Deus com a conta bancária cheia. Verdade. Ninguém reconhece a Deus com uma saúde estável, maravilhosa. A família, a despensa farta. É na escassez da geladeira. É os potes vazios que você tem que reconhecer a Deus. É quando a barriga dói e os seus ouvidos ouvem dizer: estou com fome e não tenho onde comer. É quando você recebe o seu salário seco e você vai pagar luz, paga água, paga aluguel. Quando você vê, já acabou. E às vezes não sobra nem para fazer uma feira. É nessas horas que você tem que reconhecer a Deus. Antes só ouvia falar. Ou seja, já passou a perceber, a compreender que o processo que ele viveu foi para gerar mais intimidade entre ele e Deus. Que tem de pessoas vivendo processos e não entendeu porque está vivendo o processo. Aleluias. Essa palavra fala para muito com crente, porque a gente vai perceber que os processos que Deus permite que passamos é para gerar mais intimidade com Ele. Glória. Mas para isso tem que entender a finalidade do processo. Se não desce. Não desce. Intimidade para que você ore mais, para que você busque mais, para que você ganhe mais e mais e mais e mais de experiências com Deus. Aleluias. Depois de todo esse processo de perda, Jó disse: hoje os meus olhos te vê, hoje meus olhos estão te vendo.
eu vejo o Senhor. Hoje eu compreendo o Senhor. Pegou aí não? Glória a Deus. Verdade. Você não vai sair desse processo da mesma maneira que você entrou. Alguém diga que o processo gera amadurecimento. Você vai sair mais íntimo com Deus. Você vai sair mais próximo com Deus. Você vai sair mais crente com Deus. Glória a Deus. É assim que nós temos que sair. É mais crente com Deus. Tem coisas que Deus só permite para termos mais intimidade com Ele. Você passou muito tempo conhecendo a Deus pelo que as pessoas dizem. Não tem como viver uma vida plena com Deus com aquilo que os outros dizem. É necessário ver Deus. E você só vê Deus em você quando você vê Deus nas suas adversidades. Glória. Olha para Ezequiel no vale. O vale era o quê? Vale de ossos. Morte. O vale tinha o quê? Luto. O vale tinha o quê? Não tinha vida. Ó, Deus pegou Ezequiel e ó, a Bíblia diz que a mão conduzia no vale. Glória a Deus. E pessoas vivendo um processo há muitos anos porque não entendeu a finalidade. Não sai, não sai. Só sai do processo quando entende a finalidade do processo. E só vão sair dos processos quando entender que o processo é para gerar mais intimidade. Só vivem coisas novas com Deus quando passamos pelos vales, pelos desertos, pelas lutas e pelas perdas. Porque são essas adversidades que nos levam a orar. Ninguém ora de barriga cheia. Ninguém ora com um carro bonito na garagem. Ninguém ora com uma saúde estável, família reunida, uma boa conta bancária. Não ora, irmão, não ora. Até esquece de Deus. É capaz de dizer que tem tudo aquilo porque trabalha. Diminui a Deus nas suas vidas. São essas crises que nos fazem buscar mais a Deus. São esses problemas que intensificam nossa vida espiritual. Vida espiritual com Deus. Vida espiritual com Deus não é para qualquer um. Quando você vê o fulano saindo da casa de Deus, é que nem casamento hoje em dia. Casa, aí vem a primeira dificuldade, já tá, é que nem jovem hoje em dia. Casa, aí vem a primeira dificuldade, já está separando. Aí vai um para casa do pai, um para casa da mãe, o que foi? Ah, tá faltando as coisas dentro de casa. Vida espiritual com Deus é para poucos. Quando você vê o cabra saindo da igreja, pergunta para ele como é que ele estava aqui dentro. Pergunta como é que estava. Um pé aqui, outro no mundo. Às vezes está com o corpo inteiro dentro da igreja, mas o coração está no mundo. Deus quer construir essa intimidade nessa noite. Aleluia, Deus. O problema é que damos credibilidade a outras coisas e passamos o tempo tão ocupado que passamos a não ter prioridade em buscar ao Senhor. Talvez você está priorizando outras coisas na sua vida em que você poderia estar priorizando mais Deus na sua vida. Não tem outra coisa, irmão. O ser humano tem que se encher mais de Deus. Deus. Glória a Deus. Nessa vida aqui, Deus é alimento.
Caminhar com Deus é se alimentar cada vez mais, é se encher, se fartar. Relacionamento com Deus é se fartar de Deus, assim. É pegar a mão de Deus, sair de mão dada. O que está acontecendo com fulano? Está andando de mão dada com Deus. Glória a Deus. O que está acontecendo com fulano? Está vivendo agora uma vida plena com Deus. Andar de mão dada com Deus não é para qualquer um. Porque quando vier as primeiras lutas já está saindo. Ai. Passamos um tempo tão ocupado, priorizando outras coisas. Aí perdemos a intimidade, aí perdemos o relacionamento e não consegue identificar os propósitos que me fazem suportar os processos. Os propósitos de Deus é o que te faz suportar o processo. E entender processo é entender a finalidade do processo. É o propósito de Deus que faz você suportar. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando nós priorizamos outras coisas, nós perdemos a intimidade, perdemos o relacionamento e não consegue identificar os propósitos. Quem vive relacionamentos com Deus através de terceiros nunca vai viver um relacionamento pessoal com Deus. Requer de nós intimidade. Intimidade é o que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Jó levantou as mãos quando ele... Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Jó só começou a dar glória a Deus e aleluia quando entendeu o capítulo 42. Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória. Jó dobrou, Jó 42:10. Jó dobrou o seu joelho e começou a orar. Começou a orar por Paulo. Começou a orar pela Maria. Começou a orar pelo João, Pedrinho, Francisco. Começou a orar para todo mundo. Quando ele começou a orar. A Bíblia diz que Deus desce no redemoinho, restaurando toda a vida de Jó. Deus toca na saúde. Deus toca na vida da prosperidade. Deus tocou na família. Jó viveu uma experiência com Deus extraordinária quando compreendeu a finalidade de tudo que ele estava passando. A maior prova está aqui, ó. Compreender a finalidade do processo, a finalidade da dor na coluna, a finalidade do acidente, a finalidade das coisas. É eu compreender que realmente é ser espiritual, irmãos. Só compreende a finalidade do processo espiritual. Quem é espiritual nessa noite? Glória. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Quem pode dar aleluia? Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar aleluia? Diga assim, eu dou glória a Deus. Diga assim, dou aleluia. Fique sobre seus pés, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa mensagem. A hora vai ungir. Maravilha essa mensagem. Glória. A hora vai ungir suas mãos nessa noite. Glória a Deus. Finalidade, minha santa. Glória a Deus. Finalidade, meu santo. Glória a Deus. Onde já se pôr, vai ter dinheiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Receba o óleo da unção. Glória a Deus. Receba. Glória a Deus. Deus vai te dar mais finalidade. Aleluia. Finalidade para você compreender o processo que você está passando. Glória a Deus. Receba o óleo da unção sobre a sua vida. Passa sobre a sua cabeça. Determina aí, meu irmão. Determina. Determina a vitória. Determina a cura, a vitória. Nada para Deus é Em nome impossível. de Jesus, Pai, eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, vidas que estão neste lugar.
Pai, eu coloco nas tuas mãos, meu Pai, vidas que precisam ser restauradas. Sim, Senhor. Famílias que precisam, Senhor Deus, meu Pai, ser restituídas. Sim, Deus. Pai, eu te apresento, Senhor Deus, meu Pai, cada vida, Senhor Deus, meu Pai, que entrou por essas portas. Sim, Deus. Eu te apresento vidas, meu Pai, que vão te ouvir, meu Pai, a tua palavra, Senhor Deus, meu Pai. Não sei a hora nem o dia, mas eu sei que a sua palavra não volta vazia. E o nome do Senhor, meu Deus, meu Pai, seja glorificado. Derrama, meu Deus, meu Pai, o cálice nessa noite. Sim, Deus. Estende as tuas mãos, meu Pai, nesta noite. Eu quero, meu Deus, profetizar, Senhor Deus, meu Pai, a vitória na vida dessa pessoa. Eu quero profetizar, meu Deus, meu Pai, a cura sobre a vida dessa pessoa. Que essa pessoa venha entender que todo o processo que ele viveu lá atrás tinha uma finalidade para alcançar um propósito de Deus hoje. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Quantos podem dar glória a Deus por essa luta? Deus está mudando histórias nessa noite. Glória. Deus está mudando histórias porque pessoas estão entendendo a finalidade de tudo que passou. Aleluia. Amém? Estende as suas mãos, receba a tua vitória.